mais uma vez, agradeço por entrar nos vossos lares. Hoje, no Evangelho, o assunto é sobre mutualismo, simbiose e vampirismo. E no final do Evangelho, vamos fazer o Pai Nosso, oferecendo ao campo vibratório que esta vacina aconteça o mais rápido possível aqui no Brasil. Haverá mais uma vez no canal Saúde uma matéria sobre os insumos, falando a necessidade de uma grande quantidade de insumos. Obrigado a todos. É um pouquinho longo, mas vale a pena. Simbiose, mutualismo e vampirismo. Hoje vamos explicar um pouco sobre cada assunto e dizer que tudo isso é tratado no processo apométrico na casa. A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, ou seja, uma relação benéfica para ambos os indivíduos envolvidos. Exemplo: o pássaro que come o carrapato no couro do boi. Os peixes que limpam a pele do tubarão. Enquanto alimentam, promovem a higiene e ambos se beneficiam. O mesmo processo ocorre com o mutualismo, que também é uma forma benéfica. O mutualismo define um tipo de associação entre populações diferentes em que ambas se beneficiam, entretanto, podem estabelecer ou não um estado de interdependência fisiológica. Exemplo: o parasita que vive na casca da árvore. A abelha que suga o néctar das flores, enquanto realiza a fecundação da espécie. Quase não há diferença entre mutualismo e simbiose. É bem sutil. A simbiose é uma relação íntima entre duas espécies de seres vivos, onde existe a permissão e a aceitação. Existem 3 diferentes tipos de relação simbiótica: mutualismo, comensalismo e parasitismo. O mutualismo é um relacionamento em que ambos os seres se beneficiam. Mas o foco principal vai para entendermos um pouco mais sobre o vampirismo, uma outra forma de associação que ocorre frequentemente entre encarnados e desencarnados, e também entre encarnados. Porque estamos falando sobre tudo isso? É para entendermos um pouco mais sobre os processos obsessivos, onde o desencarnado se associa com o encarnado, provocando sofrimento na vítima. Isso. Temos falado bastante sobre isso. O vampirismo ocorre muito também entre nós encarnados, sendo mais comum do que se imagina. Acontece entre família, amigos, onde um suga a energia do outro, muitas das vezes de forma intencional ou não. Neste caso, pode haver a aceitação ou não da vítima, notadamente pode ocorrer por fraqueza ou desconhecimento. O consentimento da vítima, de qualquer forma, não é uma coisa boa ou saudável. Esses casos citados são abordados e tratados em nossa casa através do processo apométrico. No início de abril de 2020, aviões que vinham da China trazendo 6.000 respiradores artificiais foram impedidos de seguir viagem quando passavam por Miami, nos Estados Unidos. A encomenda de 9 estados do Nordeste e um contrato de importação de 42 milhões de reais foram cancelados por causa da interceptação americana. O mundo inteiro precisava dos mesmos produtos e ficou evidente que nada garantiria naquele momento os suprimentos que salvariam vidas no Brasil e em vários outros países. A pandemia trouxe um recado muito claro: a autonomia na produção de insumos de saúde é uma questão de vida ou morte. Hoje, no Sala de Convidados, vamos conversar sobre a autonomia do SUS e pandemias. Nós não podemos ser pegos de calça curta. Numa situação como essa, a gente tem que ter acesso rapidamente. Tudo que é transferido aqui para o Brasil pertence ao governo brasileiro. Tivemos a garantia de entrega em um número significativamente maior, como é o caso de Carmanguia. E esse poder pode fazer com que a gente faça parcerias com empresas estrangeiras que fazem isso lá fora para fazer aqui, criando emprego aqui, criando riqueza aqui, criando desenvolvimento aqui. Conversando comigo hoje pela internet sobre a autonomia do SUS e pandemias, Carlos Gadelha, coordenador de prospecção da presidência da Fiocruz,
Roberto Medronho, professor titular de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Antônio Carlos Campos de Carvalho, professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do canal Saúde. Dr. Antônio Carlos, Dr. Roberto Medronho, Dr. Carlos Gadelha, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui, ainda que virtualmente. Eu quero começar com uma pergunta que eu acho básica nesse momento, Dr. Gadelha. E se a gente não tivesse o SUS nesse momento? Porque eu acho que isso explica muito da nossa pauta, do que a gente vai trazer aqui hoje, né? Na realidade, o SUS é que tem segurado, em grande parte, seria uma tragédia, né? Se a gente não tivesse. Só para dar um exemplo, imagina se a gente não tivesse vacinado 80 milhões de pessoas com vacina para gripe comum no início da pandemia da Covid-19. Seria um verdadeiro caos, porque os sintomas são parecidos, ou seja, a gente entraria num estado de barbárie mesmo, né? Os que tiveram atenção primária organizado responderam muito melhor. E toda a ideia aí que a gente desenvolve é que a ciência, a tecnologia e a produção são o sustentáculo básico do SUS, né? Então, o SUS mostrou toda a sua importância e, ao mesmo tempo, a necessidade da ciência, tecnologia e inovação, como diz a professora Cecília Minaio, ser visto não como a cereja do bolo, mas como um bolo. Sem conhecimento, sem ciência, tecnologia, dando suporte ao SUS, a gente não consegue ter o acesso universal, equânime e integral no país. Então, o SUS se mostrou o seu valor e, ao mesmo tempo, o seu grande desafio no campo da ciência, da tecnologia e da produção nacional. E aí, doutora... Se me permite, por favor, doutor Carlos, Roberto. Um sistema diferente do Sistema Único de Saúde, é impossível, inviável, conter um enfrentamento como esse da Covid e de tantas outras que já aconteceram e que virão, porque não é se teremos novas pandemias, é quando a próxima pandemia chegar. Excelente colocação, doutor Roberto. Muito importante a gente entender, né, que o SUS, inclusive, traz um sistema de vigilâncias que nos permitiu realmente acompanhar a chegada da pandemia e saber como atuar em cada região do Brasil. E, doutor Antônio Carlos, até trazendo também um pouco da fala do doutor Gadelha, a gente tem no SUS a única garantia nesse momento de oferecer realmente, fazer um raio-x da situação e também oferecer atendimento para a população brasileira. Agora, em que medida a gente tinha o abastecimento necessário de insumos e a autonomia necessária num primeiro momento em que fomos pegos de surpresa, né? Porque a pandemia pegou o mundo todo, não 100%, se sabia dessa possibilidade, assim como sabemos que podemos ter outras daqui para frente, mas de repente em 2 meses chegou a pandemia no Brasil e em proporções não esperadas para imediato, né, doutor Antônio Carlos? Então, eu acho que, como você mesmo frisou na abertura, né, nós, como o resto do mundo, né, tivemos um problema grave de desabastecimento em função da concentração da produção, né, em determinados países do mundo. E eu acho que isso demonstrou claramente que, embora de um ponto de vista econômico isso possa até fazer sentido, né, do ponto de vista, né, de saúde, essa centralização excessiva que nós temos na produção de EPIs, na produção mesmo de IFAs, que está muito concentrado, isso é completamente absurdo do ponto de vista de políticas públicas de saúde, né, e que isso precisa, sem dúvida, ser corrigido, ainda mais dentro desse conceito, né, de que o complexo industrial da saúde pode ser muito importante até para o progresso econômico, né, no nosso país. Por favor. Permitir-me dialogar aqui com o Antônio, que a gente teve, em 2013, nós dois estávamos no Ministério da Saúde, né? E os ventiladores estavam na lista de produtos para as parcerias para o desenvolvimento produtivo
E olha como a necessidade de articular essa lógica. Foi impossível centralizar as compras de ventiladores porque eles estavam nos procedimentos hospitalares. Então, você não podia fazer uma política nacional. E, ao mesmo tempo, uma insegurança jurídica, com os órgãos de controle questionando, por exemplo, marca-passo, questionando... Isso em 2013. Você imagina se a gente tivesse conseguido fazer o que fizemos em vacinas? Estava na lista de produtos prioritários para a produção. Não é que não haveria crise, não haveria problemas, mas a gente teria uma capacidade de resposta muito superior, né? Então, mostra o vínculo entre o nosso SUS com a produção nacional e a ciência e tecnologia. Eu lembrei disso quando o Antônio estava aqui mencionando, que a gente colocou na lista os ventiladores e a estrutura política institucional não permitiu se avançar como se conseguiu avançar em vacinas, por exemplo. É uma lição que fica aí para o futuro também, né? E é muito interessante ouvir esse tipo de relato, né? Porque nós que estamos aqui, a população em geral não tem noção das complexidades que são envolvidas em todo esse processo. É muito interessante ouvir isso, doutor Gadelha. Doutor Roberto, eu vou chamar uma reportagem, mas eu não queria fazer isso antes de trazer com você a importância das universidades na produção do conhecimento para que se possa produzir insumos e ter autonomia. Fundamental. Nós, em fevereiro, a nossa reitora, a professora Denise Pires de Carvalho, criou o GT Coronavírus, um grupo de trabalho para o enfrentamento da doença. E, a partir daí, milhares de ações foram feitas, como, por exemplo, o respirador, um teste muito específico e muito sensível, enfim, uma série de produtos foram feitos a partir da relação interinstitucional entre todas as áreas do conhecimento envolvidas. Sem a ciência, sem a tecnologia, sem a inovação, nós não teremos saúde e muito menos um enfrentamento adequado a esse e outros desafios que se seguirão. Qual a importância de se ter um sistema de saúde público para o atendimento aos pacientes e o controle de uma pandemia? É o que o repórter Alessandro Vieira vai mostrar para a gente. Quando a pandemia ainda parecia uma realidade distante, o novo coronavírus chegou à Europa. A atenção no Brasil se voltou para os aeroportos. O que nós achávamos no primeiro momento é que nós poderíamos controlar melhor quando a doença ainda estava só na China. Quando a doença chega na Europa, aí fica muito mais difícil. Aí nós tínhamos de 2 voos por semana que nós tínhamos, ou 2 voos da China para São Paulo, nós tínhamos só da Itália 20 voos. O infectologista Marcos Boulos conta que ali já era uma questão de tempo. A qualquer momento, o novo coronavírus estaria em território nacional. Um país com dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes e um sistema universal de saúde. O mundo estava de olho no Brasil, diz o ex-ministro da Saúde e pesquisador da Fiocruz, José Gomes Temporão. Havia uma grande expectativa em termos internacionais, em termos globais, do desempenho que o Brasil ia ter no enfrentamento da pandemia, né? O SUS está organizado em base nacional, nós temos um sistema de vigilância epidemiológica e sanitária organizado, estruturado, ampliamos muito a cobertura. Boulos diz que a pandemia evidenciou a falta de itens básicos produzidos no Brasil, como luvas, equipamentos de proteção individual e ainda respiradores, para quem desenvolve a forma mais grave da doença. Você imagina que quando veio essa epidemia, só de respiradores necessários, foi um enorme número de respiradores que nós precisamos, com um dispêndio enorme de recursos do Brasil para trazer para cá, e ainda mais nós tivemos que pagar uma inflação enorme por causa da demanda internacional que estava ocorrendo. Os países ricos vão e compram tudo que a China ainda produzem. Então a gente vai lá tentar comprar, o preço está lá em cima. Então essa é uma questão de segurança nacional. E diante da pandemia do novo coronavírus, os holofotes foram para o Sistema Único de Saúde, o SUS, que promove a saúde, a prevenção das doenças e o cuidado, da atenção básica à alta complexidade. Um sistema que também movimenta a economia e o desenvolvimento do país. A saúde é uma das áreas mais importantes na dimensão econômica. Por quê? Porque a saúde envolve
milhares de postos de saúde, são 45 mil postos de saúde, mais de 6 mil hospitais, fábricas de medicamentos, fábricas de vacinas, fábricas de testes, equipamentos para diagnóstico, sistemas de informação, milhares de profissionais de saúde. 10% de toda a riqueza que o Brasil produz no ano é saúde. O médico e ex-ministro da Saúde conta que, através do SUS, financiado com recursos públicos, os brasileiros têm acesso a vacinas, testes, leitos. Por isso, o complexo industrial da saúde é tão importante. Esse conceito nasceu no início dos anos 2000. É uma relação entre saúde e desenvolvimento, uma forma de garantir autonomia até em tempos difíceis. É o poder de compra do governo sendo investido em autonomia nacional, na tecnologia, empresas brasileiras e na construção de uma base científica sólida e produtiva. E esse poder pode fazer com que a gente faça parcerias com empresas estrangeiras que fazem isso lá fora para fazer aqui. Utilizando o quê? Utilizando os laboratórios públicos, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan e outros, chamar empresas brasileiras que já estão aqui e o conhecimento lá de fora, fazendo uma parceria para a gente passar a produzir aqui, criando emprego aqui, criando riqueza aqui, criando desenvolvimento aqui. Então, isso que a gente chama do complexo econômico e industrial da saúde. E é muito importante isso porque nós não podemos ser pegos de calça curta. Numa situação como essa, a gente tem que ter acesso a essas tecnologias, esses medicamentos, aos testes, aos insumos, aos respiradores, rapidamente. E claro que se a gente puder fabricar aqui, isso facilita esse acesso. Vamos avaliar aqui essa possibilidade, né, da gente fabricar, ter tudo aqui dentro do país, mas primeiro fazendo o pessoal que está em casa compreender como é que isso funciona. Doutor Gadelha, a gente tem na fala do ex-ministro Temporão que 10% da riqueza da economia brasileira vem da saúde. Queria que você explicasse um pouquinho isso, até porque a gente vê muitas vezes na grande mídia algo como focar muito na questão fiscal, o teto dos gastos, um apoio ao teto dos gastos. Eu queria que numa breve explicação você trouxesse isso para a gente entender qual é a importância de entender a saúde como investimento. Yasmin, eu acho que é necessário a gente mudar o óculos, e tem que mudar o óculos no Brasil, porque o mundo já mudou. Um artigo sugerindo o aumento do investimento público neste contexto, né? Então, acho que a gente tem que mudar forte o óculos de tudo que se vê como problema é oportunidade. Só para dar um exemplo, desde 2014 e 2015, que a crise econômica começou, o complexo da saúde, que é todo esse sistema de serviços industrial, tecnológico da saúde, se ampliou. Eu nem compartilhei ainda com os colegas Medronha e Antônio Carlos, a saúde gerava 6,6 milhões de empregos. Hoje está 8,2. Isso é 10% de toda a população ocupada nos anos de crise. Né? Ou seja, se eu colocar o trabalho indireto, a saúde representa 20% do emprego desse país, a gente com a crise de desemprego brutal. Né? Então, a gente parar não é gasto. Isso estava na concepção até original do Keynes, que mostrou o estado de bem-estar. O gasto social é investimento rigorosamente, que é o gasto no futuro. Né? Pessoas que morrem, que não têm qualidade de vida, significam um país e um mundo sem futuro. Então, só na área de emprego é avassalador. Hoje eu já estou corrigindo meus dados. Já não é mais 6 milhões, são 8 milhões. Um assessor do presidente Obama falava o seguinte: quem não entende de saúde não vai entender a economia do futuro. Então, é a gente mudar o enfoque, que rigorosamente a gente está investindo, e até a gente agora está avançando nessa concepção da Fiocruz para o complexo 4.0, mostrando que não se faz mais atenção básica, vigilância epidemiológica, sem tecnologia, sem big data, inteligência artificial. Isso que a UFRJ está fazendo, aliás, queria parabenizar, né, essa parceria com o Fiocruz, né, de investir em medicina de precisão. Não se faz mais atenção básica apenas com soro caseiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem soluções simples e baratas que têm que ser buscadas. Mas o conhecimento está... E aí isso não é só problema, isso pode dar sentido a uma série de conhecimentos que estão nas universidades, muitas vezes gerando conhecimento que vai se transformar em riqueza fora do Brasil. Então, assim, o dado de investimento, de ser... No Rio de Janeiro, só para dar um exemplo,
1/3 dos grupos de pesquisa estão no campo das ciências biomédicas ou ciências da saúde. Então, a gente tem até nesse diálogo aqui, eu acho até que a gente tem que ampliar, não ver só os insumos, e ver todos os conhecimentos que são necessários, porque senão a gente vai exportar dado e vai comprar pacote de inteligência artificial. Você sabia que no pacote de inteligência artificial, quando ele olha um sabonete usado pela população pobre do Brasil, ele acha que é um hambúrguer. Porque nos países desenvolvidos, o sabonete é só aquele líquido que você aperta em cima e sai o líquido. Então, ele lê o sabonete nosso como um hambúrguer, como uma barra de alimento, como um chocolate. Então, é inconcebível que eu forneça dado para que lá fora se avalie a carga de doença do Brasil. Isso não podemos fazer isso, né? Então, não é uma visão fechada, isso eu queria deixar claro. Mas a visão que só quem coopera tecnologicamente, cientificamente, é quem faz. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai cooperar. O caso das vacinas é exemplar nesse aspecto. A gente coopera porque a gente faz. Ventilador, a gente faz pouco, coopera pouco e compra mal, né? É um pouco a perspectiva da gente até atualizar o conceito para o mundo 4.0 que a gente está enfrentando, né? E Cadeira, se me permite, um exemplo muito concreto, né? Nós temos capacidade instalada, nós temos profissionais de TI de altíssimo nível. Nós conseguimos fazer uma eleição e em poucas horas ter os resultados. Nós conseguimos declarar o nosso imposto de renda de forma muito tranquila, mas nós não conseguimos gerar esta questão para a vigilância epidemiológica, e ela é crítica. Um sistema em que rapidamente, ao detectar um evento lá na ponta, seja comunicado por via de dados para o nível central, isso é muito simples de ser feito na maioria dos lugares, mas não é feito porque não há uma visão estratégica, uma visão política. E para o enfrentamento de uma doença como essa, altamente transmissível, ela é crítica, porque é informação para você agir e tentar controlar e mitigar ao máximo o dano. Eu ia justamente trazer uma pergunta para você, doutor Medronho, com relação às vigilâncias, né? Porque, de fato, o doutor Gadelha traz a questão do estudo, da pesquisa, da análise das informações, e nisso as vigilâncias dentro do SUS são extremamente importantes e a gente vê realmente, principalmente na grande mídia, uma defasagem aí do entendimento desse conhecimento da vigilância e da importância deles. Quando a gente pensa em SUS, muitas vezes a gente pensa só nas portas de entrada, né? Mas isso, no momento da pandemia, foi de extrema importância. Termos uma vigilância controlada de forma, em todo o Brasil, né, de forma única. Qual é a importância da gente ter isso, essa autonomia do SUS nesse sentido? É fundamental. Como você bem disse, o SUS não é só aquela clínica da família ou aquele hospital que atende. Ele é um complexo muito maior, que envolve uma série de ações e que toda a população use em algum momento o SUS. Quando vai botar um cosmético, quando vai comer um alimento, a vigilância sanitária está envolvida e ela é componente do SUS. No caso da nossa vigilância, vejam, tivemos a pandemia de Zika, que foi uma pandemia. E só foi detectada a microcefalia no Brasil. Por quê? Porque nós temos um sistema de vigilância que lá no Nordeste conseguimos detectar, está acontecendo um surto, um aglomerado de casos de microcefalia que nunca aconteceu antes e, ao mesmo tempo, uma epidemia de Zika. Será que tem associação? E aí nós comunicamos, o médico lá do Nordeste encaminhou para a Secretaria, que encaminhou para o Ministério, nós encaminhamos a OMS e, a partir daí, desenvolveu-se todo um estudo, né, mostrando que fomos nós que eu digo o Brasil, né, que fez essa associação entre a microcefalia e o Zika vírus. Aí foram rever epidemias em outros lugares, até mais desenvolvidos que o nosso, aí descobriram que a microcefalia não foi o caso do Brasil. Ela existia, só não foi detectada antes. E foi detectado graças ao sistema de vigilância epidemiológica. Nós temos um sistema que é um sistema robusto e considerado pela OMS um dos melhores sistemas de vigilância dos países da OMS. Né? Infelizmente, não pudemos utilizar em toda a sua potencialidade por uma questão política muito ruim que não cabe aqui discutir. Mas nós temos, sim, capacidade de responder a este ou qualquer outro desafio
graças a esses sistemas de vigilância, graças à vigilância em saúde, né, o conceito mais amplo, que o SUS oferece à população. Deixa eu trazer aqui a participação da nossa audiência, que é nosso quarto convidado. Olha só, a gente tem uma manifestação aqui da Rita Habib, de Mogi das Cruzes, ela encaminhou pelo WhatsApp. Ela diz: viva o SUS! Não podemos mais negligenciar o SUS, basta. Muito triste assistir o desmantelamento do investimento da equipe técnica do SUS, como estamos vivendo, principalmente na época atual. Fiquei surpresa com a reação da sociedade brasileira em defesa do SUS, em reação à ameaça de privatização. Ela diz a respeito do decreto 10.530. E mais um comentário aqui de Gilberto Menegoli, que ele encaminha pelo Instagram. Ele diz que o tema é muito bom, muito importante, e o mundo ficou de mãos atadas no início de 2020, pagando um absurdo por respiradores, máscaras, luvas e etc. E aí ele pergunta: como competir com os preços asiáticos, já que necessitamos dessas indústrias aqui no Brasil? E aí eu convido os nossos convidados. Começo até com você, doutor Antônio Carlos, querendo também comentar as falas anteriores aí do Dr. Medron e do Dr. Gadelha. Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, quer dizer, de um ponto de vista de economia global, né, e da gente poder pagar mais barato, né, por um determinado produto, pode até ser que isso faça algum sentido, essa concentração enorme que a gente teve de produção desde luvas e toucas e propés, enfim, as coisas mais básicas, né, que a gente sabe que foram concentradas em 2 países, basicamente, no mundo. Né? Mas, como mencionado pelo Gadelha, quer dizer, e como eu já estressei anteriormente, do ponto de vista de uma política pública de saúde, quando você tem que enfrentar uma situação emergencial como essa, isso não faz o menor sentido e também não faz sentido do ponto de vista da economia brasileira. Né? Como ele já citou, né? A gente gera uma quantidade significativa de empregos no setor saúde, a gente tem tecnologia e conhecimento para produzir coisas, desde os equipamentos, os EPIs, né? O exemplo dos respiradores foi clássico, né? Tanto a USP quanto o FRJ conseguiram, e outras universidades públicas no país conseguiram produzir respiradores a preços muito inferiores aos preços que se estava pagando no mercado na época. Né? Então, eu acho que, assim, nesses exemplos mais relacionados à pandemia, mas a gente tem outras coisas que vão ser fundamentais. Quer dizer, o Gadelha deve ter os dados mais atualizados, mas quando a gente esteve no Ministério, o déficit da balança comercial em saúde já era algo assustador, né? E a gente tem, não só no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil como um todo, 1/3 dos grupos de pesquisa estão relacionados ao setor saúde. A gente tem gente extremamente competente, né, e a gente está enfrentando desafios com a produção atual de medicamentos biológicos e agora com as terapias gênicas, que ou nós realmente conseguimos desenvolver tecnologia e produzir esses insumos no Brasil, ou nós teremos uma dificuldade cada vez maior para que o Sistema Único de Saúde possa dar conta dessas demandas, até porque a gente tem um grau de judicialização, né, na saúde que tem um impacto muito importante. Né? E para dar um exemplo bastante concreto, a gente tem uma terapia gênica hoje para uma doença terrível que leva a óbito crianças em idade muito precoce, né? 1 ou 2 anos de idade, que é a atrofia medular espinhal, e essa terapia gênica custa mais de $2 milhões por uma terapia. Né? Então, ou a gente desenvolve realmente a capacidade de produzir, né, e de enfrentar principalmente as doenças raras no país com o conhecimento que a gente gera aqui, ou eu realmente temo pela própria
capacidade do SUS de lidar com doenças como, por exemplo, tuberculose. Quer dizer, o que você gastaria para fazer o tratamento de uma criança com AME, você imagina que você poderia tratar milhares de pessoas e prevenir tuberculose em milhares de pessoas. Então, são problemas que a gente vai ter que enfrentar e que a gente só pode enfrentar com produção de conhecimento, com desenvolvimento de tecnologia e com a produção nacional. Yasmine, deixa eu até pegar aqui, levantou aqui o dado, né? Primeiro, o nosso déficit comercial não é um déficit de produto, é um déficit de conhecimento. A gente tem que ter isso claro. Não é como assim, a banana está barata, eu compro fora. Não, são produtos que a gente, não tendo conhecimento e tecnologia, a gente tem que comprar a qualquer preço. E a pandemia da Covid mostrou isso. A gente sendo chantageado por preços absurdos, né? E aí eu queria até dialogar aqui com o Antônio, puxando, a gente superar, viu, Antônio, até a visão contábil, com todo respeito à contabilidade, para a visão econômica. A visão econômica é ligada ao desenvolvimento. Né? Por exemplo, a visão contábil lá atrás dizia não compre ventilador no Brasil. A visão econômica queria compra, porque isso, inclusive, vai gerar emprego, vai gerar tecnologia e vai te dar segurança sanitária. Eu quero perguntar, quem era contra a gente comprar ventilador, o que está fazendo agora que o preço quadruplicou e deixou a população morrendo sem acesso? A gente teve problema de anestésico, o Medronho pode falar aqui para a gente, anestésico faltava, ou seja, o sistema produtivo, pelo componente da ciência e tecnologia, ele quase colapsou no mundo, por um desvio da ciência e tecnologia em relação ao SUS. Então, até respondendo a Rita aqui, eu queria dizer, vamos ter coragem, viva o SUS, viva a ciência e tecnologia e viva a produção nacional. Tem que ser um tripé. Um sem o outro, a gente não consegue dar o atendimento. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, também dialogando com os colegas, eu tive o prazer de visitar um laboratório, viu, Medronho, de Zika, na Paraíba, no Núcleo de Tecnologia em Saúde da Paraíba, da Universidade Estadual. Eu entrei no laboratório, o perfil das pessoas eram matemáticos, programadores, não tinha biólogo, não tinha médico, eles estavam articulando, vinculados ao SUS, e desenvolvendo um chip na Paraíba, no Nordeste brasileiro, com alta tecnologia de inteligência artificial, que podia prever quando a criança ia ter convulsão. E evitava a convulsão, e a convulsão em Zika são convulsões sucessivas. São 2 anos de fisioterapia jogada fora. Usando inteligência artificial, tecnologia brasileira, no Nordeste, para vigilância epidemiológica voltada a Zika. Olha só, né? Que incrível. Isso é uma coisa maravilhosa. Sim. Então, também, não é só uma pauta deprimida. A gente está cheio de ouro para poder avançar. Né? Eu acho que tem que ter direção e sair, tirar um pouco, superar a visão contábil da saúde para uma visão de desenvolvimento e uma visão econômica mesmo para a saúde. E nas importações, aí fechando aqui, porque esse dado me assusta muito, dessa visão ampla do complexo 4.0, que inclui importação de software, de pacote de inteligência artificial, que a gente fornece. Nossa importação está em 20 bilhões de dólares. Sabe o que isso significa? Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde gera tecnologia, emprego e renda fora do Brasil. Isso não é razoável. Né? E a contabilidade perde a justificativa aí, né? Porque até contabilmente parece que não faz sentido, né? Para transformar gasto social em investimento, tem que ter essa visão, né? Que articula esses mundos, né? O dado é muito avassalador, né? É um orçamento inteiro do Ministério da Saúde gerando riqueza fora do Brasil. Mas a gente tem bons exemplos de que é possível avançar, né? E vamos mostrar um pouquinho deles. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco você vai saber como um laboratório público se organiza e faz parcerias para produzir insumos para o SUS. A gente volta já, não sai daí.
O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a autonomia do SUS e pandemias. Comigo via internet, Carlos Gadelha, coordenador de prospecção da presidência da Fiocruz. Roberto Medronho, professor titular de epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Antônio Carlos Campos de Carvalho, professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Se você ainda não participou no primeiro bloco, participa agora. Manda as suas perguntas e os seus comentários para a gente. Eu recebo aqui e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Você deve ter acompanhado com atenção nos últimos meses o esforço de produção de testes aqui na Fiocruz e o empenho para trazer vacinas contra o novo coronavírus para o Brasil. Além de capacidade de produção, muitas vezes é necessária uma boa parceria. Um complexo industrial e tecnológico de imunobiológicos, um dos mais importantes da América do Sul. Biomanguinhos surge de um conjunto de pequenos laboratórios que pesquisavam doenças como a febre amarela, a cólera e a meningite. Ainda em 1980, uma parceria com instituições de pesquisas japonesas resultou na transferência de tecnologia para a produção da vacina contra o sarampo e a poliomielite. Os anos passaram e hoje, Biomanguinhos produz mais de 10 tipos de vacinas. É o maior produtor público que entrega para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Temos aí vacinas que vão desde a tríplice viral, a pneumococo, rotavírus, vacinas para a febre amarela, exportamos vacinas, somos o primeiro certificado pela OMS para exportação de vacinas e estamos aí com números que chegam ao redor de 100 milhões de doses de vacina por ano nos últimos 5 anos. E essa curva no crescimento de produtos só tem aumentado. Biomanguinhos produz ainda os biofármacos, que são essas novas drogas utilizadas para doenças autoimunes e também os kits de diagnóstico. Um trabalho que vem ganhando força com as parcerias feitas com as instituições privadas. É o caso da Bionovis, uma empresa que nasceu em 2012, atendendo a um desafio do governo federal para que, através da política industrial, que ficou conhecido como Complexo Industrial da Saúde, o Brasil pudesse internalizar tecnologias, processos e conhecimento científico, para que o país se tornasse um produtor de produtos biológicos de alta complexidade. Mas como será que isso funciona? Com base no regulamento da política industrial, né, nós buscamos lá no exterior empresas que entendessem o que o Brasil estava querendo saber e tivessem interesse, né, em se juntar a nós para poder fazer esse processo funcionar. Então, nós saímos pelo mundo, né, viajando, em busca das empresas, e encontramos empresas que entenderam o regulamento e dessa forma nós concordamos em transferir a tecnologia para vocês, né, juntamente com Biomanguinhos, que é o laboratório público. A concorrência é pública, aberta e qualquer empresa pode participar. Essa é uma despesa que já seria feita, mas sem o benefício da transferência de tecnologia. Atualmente, a Bionovis tem 6 produtos que já chegam aos brasileiros através do SUS. Um dos medicamentos trata doenças degenerativas do sistema imune, como a artrite reumatoide. E na caixa vem escrito Biomanguinhos Infliximab. O ciclo para internalizar esse produto 100% em território brasileiro deve ser concluído entre 2022 e 2023. A partir daí, o Brasil passa a dominar completamente essa tecnologia. Quando você produz totalmente no Brasil, porque o dono dessa tecnologia será o Fiocruz, Biomanguinhos, né? Pela portaria, tudo que é transferido aqui para o Brasil, embora tenha a empresa privada, né, que está fazendo investimento, pertence ao governo brasileiro. E mesmo em tempos de pandemia, com todas as dificuldades do mercado internacional, os medicamentos seguem sendo feitos e entregues. Para se ter uma ideia, Farmanguinhos, neste ano, está produzindo quase 10 vezes mais medicamentos que há 4 anos.
tivemos problemas de logística, de crise com fornecedores, esse impacto foi minimizado pela nossa autossuficiência, né? Então, nós pudemos garantir para o SUS que, mesmo nessas condições mais difíceis, com competição internacional aí por vários insumos, nós tivemos a garantia de entrega, e uma entrega de produtos de alta tecnologia e num número significativamente maior, como é o caso de Farmanguinho. É algo que nós, no Brasil, podemos dizer, nós somos capazes de fazer ações muito positivas que possam beneficiar todos os brasileiros, utilizando o poder de compra que o Estado brasileiro tem. Então, eu vou retomar aqui a nossa conversa com uma participação da Marta Barreto, que eu acredito que pode ser a dúvida de muita gente que está em casa assistindo ao nosso programa. Ela encaminhou para a gente uma pergunta pelo Instagram. Ela pergunta o seguinte: o nosso complexo industrial de saúde foi desmontado ou ainda precisa ser construído? Doutor Gadelha, quer começar trazendo uma resposta para a Marta? Só para as pessoas poderem entender, eu acho que, de certa forma, a matéria mostra uma pontinha de iceberg desse complexo industrial, mas ele vai além, né? Não, na verdade, ele não foi desmontado, mas a gente tem que aprofundar e dar uma estabilidade para uma ação de longo prazo. Essa não é uma ação que pode, a cada ano, mudar. Vou dar um exemplo muito claro. Se uma empresa investiu agora em ventilador e não há nenhuma garantia que no ano que vem os preços não vão despencar de novo e ela não vai vender produto, ela investiu errado. Isso é um crime. Então tem que dar um horizonte de longo prazo, né? E aí eu acho que tem muitas ações que são importantes, né, que a gente tem que destacar. Eu peguei aqui até alguns exemplos. Olha, todo transplantado brasileiro, pelo menos de coração, eu como economista não conheço todas as áreas, depois o Medronho me corrige aí com elegância para não ficar triste, mas se for do coração, porque eu sei que da família tem, né? Do coração, ou de fígado, toma tacrolimo, tá? Ou é um dos medicamentos-chave para transplante. Produção nacional, em articulação com Farmanguinhos, a empresa Libes em São Paulo. O Brasil entra nos modernos biofármacos, vocês viram aí a declaração do Odinir, o empresário privado, mas era um produto essencial para o SUS. O Brasil entra na moderna biotecnologia pela terceira geração das PDPs. A quarta geração, para mim, era 4.0, que a gente tem que avançar para esse caminho. O programa de vacina, se eu pegar pneumococos, a vacina para HPV, você vacinava as meninas pré-adolescentes a mais de R$1.000 a dose, era só para rica. Hoje em dia, todos 7 milhões de meninas, e também agora ampliou o público-alvo da vacinação, têm acesso a 1/10 do valor. Gera, inclusive, economia, numa visão estratégica. É lógico que depois que você tem esse valor, quem quer quebrar a produção nacional, abaixa o valor para quebrar. E aí eu dou 2 exemplos rapidamente. Luvas. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, tínhamos uma empresa nacional, Lengruber, na Paraíba do Sul, de produtora de luvas. Os preços da empresa de Malásia fez essa empresa ser vendida para uma empresa americana e reduziu suas atividades. Hoje foi descoberto um trabalho vil em condições semi-escravas na Malásia. E nós compramos luvas por 10 vezes o preço do que se comprava no país. Foi bom ter fechado a empresa e ter a visão de curtíssimo prazo? Foi uma tragédia. Era a empresa mais importante daquela cidade. Eu estive lá quando a gente duplicou a capacidade industrial, a gente ajudou a duplicar a capacidade industrial daquela empresa. E o exemplo clássico da insulina, que sempre que o Brasil vai produzir, se joga o preço para baixo para bloquear a produção brasileira. Quando o Brasil para de produzir, o preço triplica novamente. E a vacina para a Covid, né, que todos estão interessados, digo, o Brasil só está no jogo porque nunca desmontou a capacidade industrial de vacinas. Senão a gente estaria com um pedinte. Seriam mais 200 mil mortes até a gente ter acesso à nova vacina. Então, acho que é um pouco o complexo. Ele não foi desmontado, mas está um período de instabilidade. E a gente tem que ter um movimento político de Estado muito forte. O Antônio Carlos sabe bem disso. O gestor inovador, sério, honesto, tem que ter segurança para comprar o passaporte para o futuro. Senão a gente fica sempre com o olhar da pequeno ganho
né, que eu estou aqui chamando de contábil do passado sem se preparar para o futuro, né? Então, acho que a gente está num momento crítico dessa política, isso é uma política de Estado, mas, assim, ela já mostrou potência em biofármacos, em vacinas, os testes para diagnóstico que a gente está produzindo, todos partiram de uma articulação de demanda do SUS com construção da capacidade local, né? Então, agora, é algo seguinte, é muito difícil construir. Basta um ano de insegurança, que não tenha venda de produtos, que não tenha aquisição com esta lógica, que a gente destrói os investimentos que foram feitos. No caso da insulina ocorreu isso, a Biobras foi vendida, o Brasil já teve no passado crise de abastecimento de vacinas, então essa visão tem que ser, essa lição que a gente tem da pandemia, que ela não vai embora, como o Medronho falou. O sistema tem que ser resiliente e preparado para o futuro. Né? O futuro, né, nosso requer uma ação de saúde, de ciência e tecnologia em saúde mais aprofundada. Se hoje representa 10% do PIB, prepare seu coração, vai chegar a 15% do PIB. E a gente ou vai ter capacidade tecnológica, ou vamos ficar discutindo a cada ano, lamentando, fazendo prospecção, olhando para o retrovisor e não para a necessidade do futuro. Mas eu acho que a gente tem vários exemplos que dá certo. A gente tem conhecimento, a gente tem SUS, a gente ainda tem uma base de serviço industrial forte, mas a gente tem que ter continuidade e segurança pública e para o setor privado fazer os investimentos que são necessários. Doutor Medronho, quer fazer comentários a respeito de tudo isso que a gente tem aqui no debate? Depois da fala do Gadelha, que eu não tenho nenhuma, ao contrário, foi fantástica. Eu endosso totalmente as palavras de Carlos Gadelha. Agora, muito interessante refletir sobre esse momento que a gente está vivendo e até trazendo um pouquinho ali das questões abordadas na matéria. Hoje de manhã foi lançada uma notícia de que a indústria está nesse momento muito preocupada com a produção de seringas para aplicação da vacina, ou seja, não adianta simplesmente ter a vacina, ter o medicamento ou a vacina e não ter como aplicá-lo. E aí tem-se aí um desafio que nesse momento, a princípio eles estão prevendo 7 meses para a produção da quantidade necessária de seringas. E aí, como é que a gente se sai nesse momento de urgência para se reorganizar? Existe, na visão de vocês, qual seria a solução possível nesse momento? Começo com o doutor Antônio Carlos. Como é que você está vendo esse momento, né, de transição aí, em que a vacina começa a ser disponibilizada e temos essa emergência sanitária? Eu acho que isso não é um problema só nosso, né? É um problema mundial, em escala mundial. Eu acho que nós também não teremos acesso às vacinas em quantidades suficientes para vacinar toda a população brasileira nos próximos 7 meses, de forma que, se as ações tiverem início, eu acho que é possível que a produção, né, de seringas, a produção, a outra coisa que vai afetar não só o Brasil, mas o mundo inteiro, a produção de vials, de vidros para que se possa colocar as vacinas. Isso será também um problema, né? Eu tenho a impressão de que o mundo inteiro foi pego numa situação em que a produção mundial está sendo insuficiente, né? E nós estamos vivendo uma crise de desabastecimento. Eu queria, primeiro agradecer ao Gadelha a distinção que ele fez entre o contábil e o econômico. Eu acho que foi muito importante e exatamente a nossa visão, o que aconteceu no mundo foi uma visão muito mais contábil do que econômica. Ele, como economista, ensina sempre a gente. Agora, queria também um pouco entrar na questão do debate do por que isso aconteceu no Brasil
com a indústria da saúde, ou com o complexo industrial da saúde, mas não aconteceu em outras áreas, né? Quer dizer, do ponto de vista da produção de veículos, por exemplo, né? Brasil, México, os países assim, de renda média, né? Eles continuam dentro dessa cadeia produtiva, né? Muito embora também a China seja importante, a Índia tenha uma produção também local, mas a gente viu que em outros setores, digamos assim, da economia, a gente, no Brasil, né, as indústrias não foram basicamente destruídas por essa lógica contábil global. E aí eu queria propor que o Gadelha talvez nos ilustrasse um pouco do porquê que isso aconteceu de forma tão aguda, e eu acho que não pode estar ligado a uma questão de alta tecnologia, porque, como ele disse, quer dizer, produção de luvas, né, não envolve alta tecnologia, produção de seringas, produção de vidraria, e tudo isso realmente foi basicamente destruído, né, no país. Doutor Gadelha. Como fui provocado, que eu fiquei... Desafio dado e aceito. Quase que eu consultei um dado aqui, mas enfim, eu acho que é importantíssimo. Meu orientador falecido, Fábio Herber, da UFRJ, né, ele costumava dizer: a maior dificuldade da política industrial não é a técnica, é você conseguir superar os interesses do passado em nome dos interesses do futuro. Então, vou dizer, a indústria automobilística, ela soube se organizar muito fortemente, vem desde Juscelino, para se manter no Brasil, né? E a gente não consegue, né? Hoje é um verdadeiro absurdo a gente ter uma especialização em automóvel com o caos do transporte coletivo urbano e o caos das cidades. Então, na verdade, como é que a gente... E aí, isso que eu estou provocando meus colegas, não daqui, porque aqui eu vou dizer, essa mesa é maravilhosa, porque está aqui o Medronho com a epidemiologia, o SUS, o Antônio Carlos com toda a ciência e tecnologia, eu, modestamente, com a parte do desenvolvimento produtivo industrial. É isso aqui que dá sinergia. Mas eu digo, como é que a gente coloca uma nova agenda de futuro? E aí a saúde coletiva, essa massa de pessoas que estão na saúde, tem que se dar as mãos para dizer: já dissemos, o petróleo é nosso. Desculpa dizer, tem que dizer, a saúde é nossa. Ou seja, o sistema está trancado no passado. Nós estamos dando incentivo para o automóvel e não estamos pensando na tecnologia essencial para a saúde coletiva, para a mobilidade urbana, para a sustentabilidade ambiental. A gente está trancado com uma economia política do passado. Tá? E aí eu acho que nós na saúde somos muito fortes do ponto de vista presença em todos os estados, municípios, agenda, mas a visão da ciência, da tecnologia e da produção, ela precisa ser fortalecida no próprio campo da saúde, né? E eu acho que neste momento, eu não tiro nada bom dessa pandemia, mas eu acho que ela coloca um desafio de futuro, que a gente está falando de vida. A gente não está falando de conforto e consumo de luxo. A gente está falando de vida e de equidade da nossa população. Então, Antônio, eu acho que é ótima a sua pergunta, porque ela mostra o seguinte: fazer uma coalizão política para que o interesse da sociedade prevaleça. E aí não dá para um interesse que seja prevalecente a gente ter um contingenciamento da ciência e tecnologia de mais de 90% do FNDCT. Enquanto incentivo fiscal está em 40 bilhões de reais, que financiava toda a atenção básica e o déficit que a gente tem no SUS. Então, isto se reflete aquela coisa que eu lembrei do meu orientador, que era uma pessoa da economia industrial, tecnológica, Fábio Weber, né? Como é que a gente se desamarra dos interesses que nos trancam no passado para ter apoio político por uma nova agenda. E a agenda do Complexo 4.0 é uma agenda que eu acho que pode nos unir nessa aposta, né? Mas tem que garantir que não se pode dar incentivos para umas áreas e deixar áreas que são tão sensíveis para o país, como eu dei o exemplo, da saúde, mobilidade, educação,
toda a questão da sustentabilidade ambiental, tudo isso é oportunidade de emprego, renda e tecnologia. Mas os novos ganhadores, a nova economia, a nova sociedade vai ter que conseguir romper com as amarras do passado que nos trancam no automóvel e não nos permite avançar para a tecnologia que permite o acesso e atenção básica qualificada para toda a população brasileira, né? É o que eu consigo responder, mas vou continuar pensando, Antônio. Vamos ter outros debates. Só me permite Antes de passar para você, doutor Medronho, só passando para vocês a informação de que a gente está chegando ao fim do programa. Tenho aqui até algumas participações da nossa audiência, mas infelizmente o tempo é curto. E eu gostaria de uma última rodada, pensando aí em termos de complexo industrial da saúde, inovação e tecnologia universitária e investimentos para um SUS no presente e no futuro, doutor Medronho? Não, é nesse sentido mesmo que eu ia falar. Ele falou no petróleo é nosso, da saúde é nossa. Bastou ter investimento, né, da Petrobras, nós conseguimos desenvolver nas universidades a tecnologia para buscar o petróleo no pré-sal. Então, não falta capacidade, né, e expertise para que nós possamos desenvolver a ciência, a saúde 4.0. Então, o que precisamos, sim, é de vontade política, de investimento e de uma visão estratégica, né, não apenas contábil, como eu aprendi hoje com o nosso querido Carlos Gadelha, né, numa visão estratégica do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Doutor Antônio Carlos. Eu acho que, quer dizer, essa questão, né, que eu trouxe, que o Gadelha, como sempre, respondeu de forma brilhante, mostra que o que a gente está precisando não é apenas de uma saúde 4.0, o que a gente precisa é de uma economia 4.0. É exatamente que a gente se livre das amarras de um desenvolvimento econômico que não tem mais uma relação saudável com o mundo atual e que a gente possa investir em áreas e desenvolver, especialmente em saúde, em educação, né, e em ciência e tecnologia. Eu acho que, como o Medronho já citou, Gadelha também, quer dizer, nós temos dado exemplos de competência ao mundo, né? A nossa automação bancária foi a primeira, né? A gente transferia dinheiro do Rio de Janeiro para Manaus, enquanto nos Estados Unidos isso levava dias e a gente já tinha, né, isso implantado aqui. A Embraer é um outro exemplo de sucesso, o pré-sal. Quer dizer, então nós temos competência. Os carros movidos a álcool, né, que o Brasil nunca patenteou, né, nós temos inúmeros exemplos de competência que foram né, de conhecimentos, de tecnologias desenvolvidas em nossas instituições científicas, como as universidades públicas, os institutos, né, científicos, a Fiocruz na área da saúde, que demonstram que o país tem capacidade de avançar para uma economia moderna, né, baseada em valores modernos, né, em que realmente não faz muito mais sentido a gente ficar dando incentivo a indústrias que certamente ficarão no passado, né? Então, eu acho que mais do que pensar na saúde 4.0, que é necessária, a gente precisa ir para uma economia 4.0 no país. Doutor Gadelha, tem um minutinho para uma fala final sua. Então, até pegando esse gancho, eu acho que é uma economia 4.0 voltada ao bem-estar, né? Por isso que a gente está... a qualidade de vida, e isto gera desenvolvimento. A gente mudar esse óculos, bem-estar e tecnologia aumenta o PIB. Sair dessa mediocridade de crescer 1%, 2%, inclusive permite a transformação do sistema produtivo para ele se tornar ambientalmente sustentável, né? Eu acho que essa visão aqui que a gente desenvolveu é muito importante e é essencial, é estratégica, e o Brasil tem muito exemplo que dá certo. Não é apenas coisa de teoria, né? A gente está no jogo das vacinas, da vacina para a Covid, por uma aposta que deu certo. E é um grande exemplo emblemático de que esse caminho que alia
revolução tecnológica, conhecimento, tecnologia e produção com acesso universal é o caminho do futuro e a gente tem que lutar por ele, né? É um prazer imenso e acho que parabenizo aqui o Canal Saúde e meus colegas, que é tão importante esse diálogo e debate. A gente sempre aprende um pouquinho e espero que quem não está nos assistindo também tenha conseguido captar e dialogar com essa visão que articula ciência e tecnologia com o bem-estar da população. Muito obrigada, doutor Gadelha. E antes de encerrar, eu queria trazer uma participação da nossa audiência, que é o nosso quarto convidado. A Rita Bibi, ela mandou mais um comentário para a gente que eu acho interessante para fechar esse programa. Ela diz que é importante a gente entender que o SUS não é gratuito, não é uma política pública para pobre, nem muito menos uma política pobre. É um gigante programa. Viva o SUS, né? Na pandemia, principalmente, a gente conseguiu perceber o quanto é importante valorizar esse sistema e fortalecê-lo cada vez mais. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos, doutor Medronho, doutor Carlos Gadelha, pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou e participou do programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Eu encontro você na próxima semana. Até lá! Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado a todos por mais esta oportunidade.